Vulnerabilidade não é fraqueza. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. No livro A Coragem de Ser Imperfeito, a autora Brené Brown traz diversos aspectos relacionados à nossa vulnerabilidade. Ela diz o seguinte, ela diz que a grande coragem da vida, para a gente poder viver com ousadia e obter grandes conquistas, tudo isso depende necessariamente da gente expor a nossa vulnerabilidade, da gente conseguir assumir nossa vulnerabilidade. E ela faz aqui dois questionamentos que eu acho sensacionais, que são duas perguntas que eu acho que a gente deveria se fazer isso constantemente, de tempos em tempos. A primeira é a seguinte: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? E a segunda: o que vale a pena ser feito mesmo que eu fracasse? Olha que questões interessantes. Aqui ela já traz uma reflexão para a gente entender o porquê que a gente não está fazendo aquilo que a gente realmente quer, aquilo que realmente nos move, nos motiva e que são grandes objetivos, né? Então a gente começa a se questionar, cara, será que eu não estou fazendo pelo medo de errar? Será que eu não estou fazendo pelo medo da exposição, do que os outros vão falar, do julgamento? Enfim, essa reflexão que cada um de nós tem que fazer individualmente. E ela fala o seguinte: a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. Olha que coisa louca. Ela diz que se expor, conseguir mostrar a sua imperfeição, aí que está a grande ousadia da vida. E aqui ela traz um ponto que é o seguinte: quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. Aqui ela diz o seguinte: cara, a vulnerabilidade ela faz parte do ser humano. O ser humano é imperfeito. Não existe a perfeição para nós enquanto seres humanos. Agora, expor essa imperfeição, saber lidar com essa imperfeição, é expor a nossa vulnerabilidade. E nos colocarmos de forma vulnerável diante de outras pessoas, e é isso que permite a grande coragem e ousadia da vida. E aqui ela avança falando o seguinte: somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Esse trecho aqui, ele é sensacional. A gente vê muitas pessoas que se escondem ali dentro dos seus medos, né, ou das suas escuridões, quando, na verdade, são nesses momentos que talvez aumentariam as probabilidades delas conseguirem encontrar sua própria luz. Iluminar dessa forma cada vez mais outras pessoas através da sua fala, através dos seus trabalhos, através das suas empresas, enfim, de diversas perspectivas diferentes. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. Como podemos deixar que nos vejam se a vergonha do que as pessoas podem pensar nos amedronta tanto? Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia. Aqui ela traz alguns trechos, inclusive, do livro do Harry Potter. Ela diz que é fã do Harry Potter e aí já conversou com algumas pessoas dentro das palestras dela sobre a história do Harry Potter, fazendo algumas analogias. E uma delas é com relação à coragem de você encarar a sua própria vulnerabilidade, de você ousar viver os seus sonhos. E trazendo, inclusive, para o aspecto corporativo, ela fala o seguinte: o assassino secreto da inovação é a vergonha. E a receita para o fracasso é: a vergonha se transforma em medo, o medo conduz à aversão a risco, a aversão ao risco aniquila a inovação. Olha que coisa interessante. Você acha que talvez sua empresa não esteja inovando, mas quando você olha um pouquinho atrás, você percebe que não está inovando por quê? Cara, o pessoal está muito avesso ao risco.
não estão assumindo risco, não estão expondo novas ideias. Tá, mas o porquê disso? Porque estão com vergonha de um julgamento, talvez. Então você começa a perceber como um ponto, como a falta de inovação, a falta de criatividade pode estar relacionado com a vergonha lá atrás. Algumas vezes a vergonha é resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvíamos quando éramos crianças, ou que simplesmente absorvemos da cultura de medo que nos cerca. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. Aqui é quando ela fala um pouquinho sobre as crenças limitantes, coisas que nos foram ditas ao longo da nossa infância principalmente, que a gente acabou tomando como verdade, e a gente pega essas crenças e essas frases, né, e fica reproduzindo isso internamente, na nossa mente, e a gente acaba sendo nossos maiores críticos. E aqui nesse ponto ela fala o seguinte: comece a enxergar os seus projetos ou o seu auto-feedback de forma que você pense em como você falaria se fosse outra pessoa realizando esse projeto. Se você fosse dar um feedback para outra pessoa. Porque às vezes a gente é muito crítico com nós mesmos. Nós somos agressivos na nossa fala interna conosco. E aí se a gente começa a pensar com relação ao próximo, cara, se eu fosse falar isso com alguma pessoa que eu amo, se eu fosse dar esse feedback para alguma pessoa que eu amo, que eu respeito, será que eu falaria dessa forma? E aí você começa a ponderar o seu próprio diálogo interno. O perfeccionismo é autodestrutivo, simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. E aqui vai exatamente com o que a gente falou lá atrás. A perfeição ela é inalcançável pelo ser humano. Nós somos imperfeitos. A perfeição não existe. O que a gente precisa buscar é a excelência. É buscar melhorar a cada dia. E entender o seguinte: o importante é que hoje eu esteja melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. E assim a gente vai evoluindo mais e mais a cada dia. Entendendo que independente de quão bom eu esteja, de quão grande seja o meu patamar, eu ainda serei imperfeito. E quando você entende isso, você expõe essa vulnerabilidade da imperfeição. Você reduz o seu próprio julgamento, porque você sabe que a perfeição é uma meta inatingível. Você vai buscar o seu melhor, você vai buscar a excelência, mas sempre com consciência de que a perfeição não vai ser alcançada. E está tudo bem com isso. E ela avança aqui dentro dos debates sobre vulnerabilidade, coragem, conquistas, e chega num ponto aqui que ela traz com relação à liderança. E ela fala o seguinte: sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do combate ou do trauma. Mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Viver sem vínculo, sem amor e aceitação, não é vitória. Aqui ela traz o exemplo de pessoas que voltam de guerras, por exemplo, pessoas que estão no meio de uma competição em esportes profissionais e que após esse período elas muitas vezes vivenciaram determinados traumas, no caso da guerra, por exemplo, e esse fato de sobreviver, ele acabou se tornando um hábito e a pessoa passa a levar uma vida pura e simplesmente sobrevivendo. E ela fala que se você não está numa situação dessa, se você não está no meio de uma competição, se você não está no meio de um combate, não tem por que você buscar somente sobreviver. Você tem que buscar viver. Viver com ousadia, viver com realizações, viver de forma que você possa inspirar outras pessoas. E aqui ela traz exatamente esse aspecto de você inspirar os outros e liderar através da sua exposição, da sua vulnerabilidade ou das suas imperfeições. Ela avança falando o seguinte: se você não vai expor sua vulnerabilidade para todo mundo, você não vai expor as suas imperfeições para todo mundo. As pessoas precisam ganhar o direito de saber quais são as suas vulnerabilidades. E ela diz, inclusive, que pessoas que se mostram em excesso ou que se expõem em excesso estão, na verdade, buscando um escudo para esconder a sua vulnerabilidade, o seu medo, a sua vergonha. E aí elas acabam se expondo em excesso através de algum tipo de personagem. Aqui ela avança falando o seguinte: se a sua decisão for entrar na arena e viver com ousadia, prepare-se para dar a cara a tapa. Aqui é quando ela diz que estar na arena da vida é uma coisa
Geralmente quem fica criticando, julgando, apontando o dedo é quem está pura e simplesmente na arquibancada. São pessoas que não estão na arena da vida. E aí ela traz o exemplo dos haters, né? E ela traz uma perspectiva que eu acho muito interessante da gente buscar ter empatia com os haters, ou com os críticos, né? E ela fala o seguinte: nas entrevistas das pesquisas que ela fez, né, ao longo dos anos, os homens e as mulheres que se definiram como críticos sofriam por se sentirem desprezados e invisíveis. Criticar era uma maneira de ser ouvido. Olha que coisa interessante. Quando você passa a entender o que tem por trás daquela pessoa crítica, você começa a ver que muitas vezes a pessoa está criticando somente porque ela quer ser ouvida. E a gente tende naturalmente a dar mais ouvidos às críticas do que aos elogios. Então a pessoa, inconscientemente, na maioria das vezes, sabendo disso, ela vai lá e critica. Por quê? Porque ela sabe que vai ser ouvida. Então, na verdade, a gente tem que ter uma certa empatia para com essas pessoas. Aqui, a gente percebe que ela destrincha várias diferenças com relação a comportamentos de homens e mulheres e vários pontos em comuns com relação à vulnerabilidade. E muito disso é dentro de diferentes contextos da sociedade, da forma de criação, como homens e mulheres são expostos a determinadas informações ao longo da vida, como pais, professores, familiares, amigos acabam influenciando os medos que homens e mulheres levam para suas vidas depois de adulto. Então é bem interessante. E eu busquei trazer aqui o que ela traz de modo geral, de modo mais amplo, que são questões que afetam tanto homens quanto mulheres, mas ela destrincha um pouquinho também com relação a alguns aspectos mais específicos de acordo com o gênero. Avançando aqui, se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável. Aqui ela diz que grande parte da vergonha ou da autocrítica que muitas pessoas têm é porque elas têm determinadas concepções sobre a vida, têm determinadas ideias, mas elas não estão utilizando essas ideias de forma prática. E aí, com isso, elas acabam percebendo uma distância entre o que elas vivem realmente, entre o que elas praticam e o que elas falam ou o que elas acreditam. Então esse é um aspecto extremamente interessante que ela traz aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. Aqui ela traz um aspecto referente a como a gente precisa alinhar nossas expectativas para não chegar em uma frustração. Muitas pessoas têm determinadas expectativas com relação a essas ideias, por exemplo, a essas crenças que elas possuem, só que na hora de entrar em ação, na hora de viver a prática propriamente dita, essas pessoas tomam caminhos diferentes. E isso leva a uma desmotivação, porque a expectativa que elas tinham era referente a um determinado caminho, determinadas ideias. Mas a prática delas está indo para um caminho totalmente oposto. Então isso vai desmotivando ao longo da vida. E aí a gente começa a ver várias pessoas que levam um estilo de vida totalmente apático, sem vontade, desmotivado. E aí ela avança nisso. A distância entre as virtudes praticadas, o que de verdade nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas, em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão porque as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacunas de valores com as quais seres humanos reais não conseguem lidar. É exatamente esse o ponto das expectativas, né? Às vezes, são criadas expectativas tão altas com relação a determinados resultados
e eles não são atingidos ou não são correspondidos de forma prática. E essa lacuna, esse excesso de expectativa é o que acaba levando à desmotivação e à frustração. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar de onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Aqui é quando ela faz uma crítica com relação a essas expectativas que são impostas pela sociedade, que a gente acaba tomando como verdade muitas vezes, a gente acaba aceitando como nossas, e muitas vezes a gente vai em busca de determinadas metas ou objetivos que não condizem com nossos valores pessoais. Então a gente precisa parar e refletir, cara, será que esses valores aqui que eu estou indo em busca condizem com o que eu realmente quero? Será que eu estou disposto a colocar em prática, entrar em ação o que for necessário fazer para eu chegar nesses objetivos? Ou talvez seja um desconforto que eu não estou disposto a enfrentar? Então são questões que são extremamente relevantes para a gente poder reduzir essa lacuna entre o ponto que a gente está e o ponto em que a gente quer chegar. Uma vez que a gente consegue reduzir essa lacuna, a gente consegue avançar com uma motivação maior. Aqui ela avança com relação a um aspecto de liderança, falando o seguinte: líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. E aqui é onde ela fala que o líder, ele é aquela pessoa que não vai ficar julgando outras pessoas, ele não vai ficar apontando o dedo. Pelo contrário, ele vai buscar enxergar potenciais em diferentes pessoas, em diferentes perfis de pessoas e em diferentes situações. E dessa forma ele vai buscar otimizar e elevar o potencial de cada uma dessas pessoas, inspirando, motivando, ensinando. Reconhecendo e combatendo a vergonha. Aqui ela diz o seguinte: vergonha produz medo. Ela diminui nossa tolerância à vulnerabilidade e com isso atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. Então ela bate muito na tecla da importância da gente combater a vergonha, da gente construir ambientes e círculos de relacionamento em que todo mundo possa se expressar, todo mundo possa se mostrar verdadeiramente sem medo de se expor. Porque quando você tem esse medo de se expor, um passo atrás está a vergonha. Você está com vergonha de expor, talvez, uma determinada imperfeição ou uma determinada incompetência. E muitas vezes, se você pudesse expor, você teria alguém para lhe ensinar, para você aprender, para você evoluir mais rapidamente. Então a gente precisa buscar criar esses meios para aniquilar a vergonha, aniquilar o medo da exposição e do julgamento e dessa forma otimizar o crescimento e a evolução de todos. O grande desafio para os líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento. Cara, esse ponto aqui fez com que eu refletisse bastante. Aqui ela fala da importância de nós, enquanto líderes, conseguirmos nos expor com a nossa vulnerabilidade, com a nossa imperfeição. Muitas vezes, os líderes se escondem dentro de uma suposta perfeição ou dentro de um suposto nível de excelência e eles não querem demonstrar imperfeição, não querem demonstrar vulnerabilidade e isso ocorre por medo, porque eles têm medo de que os liderados percam respeito por eles quando perceberem que eles não são perfeitos. Quando, na verdade, o caminho seria o oposto. Uma vez que a sua equipe, o seu time percebe que você não é perfeito, você não é Deus, você consegue conquistar uma empatia maior por parte da sua equipe, você consegue inspirá-los cada vez mais a mostrarem-se imperfeitos também, a saberem lidar com essa vulnerabilidade. Uma vez que você mostra para a sua equipe que você está lidando com a sua vulnerabilidade, está tendo coragem de encarar esses fatos e evoluir, você transparece para eles que eles também podem fazer o mesmo.
Então esse é um ponto que a gente, enquanto líderes, precisa estar consciente. E aqui, para a gente ir finalizando, ela traz a seguinte fala: quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, se fecha para as oportunidades. Por definição, o empreendedorismo é vulnerável. Tem a ver com a capacidade de administrar e lidar com a incerteza. E aí ela avança para falar sobre o empreendedorismo e sobre o sucesso. Para ter sucesso, um empresário deve se cercar de fortes redes de apoio e de bons conselheiros. Precisa aprender a calar o ruído em volta para que possa ter clareza sobre como se sente e o que pensa, e então fazer o trabalho pesado. Sem dúvida, isso tem a ver com a vulnerabilidade. Então esse ponto aqui, ela mostra a importância de a gente saber lidar com os riscos. E lidar com os riscos inclui você se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Inclui a coragem de você fazer algo sem ter a certeza do resultado final. E aí ela finaliza: é difícil encontrar liderança porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. E quando ela traz esse ponto do desconforto exigido para ser um líder, ela traz mais especificamente a questão da exposição, a questão de saber lidar com a vulnerabilidade, a questão de você ter coragem de tomar decisões, de assumir riscos, de definir determinados caminhos e assumir a responsabilidade por tudo isso. Então ela traz toda essa perspectiva da vulnerabilidade como um fator essencial para que a gente possa desenvolver coragem para termos uma vida de ousadia e conquistas. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.